Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobres de espírito? Todo aquele que se eleva será rebaixado. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade, missão do homem inteligente na terra. O que é preciso entender por pobres de espírito? 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Mateus, v. 3, 2. A incredulidade se diverte com este ensinamento moral: bem-aventurados os pobres de espírito, assim como com muitas outras coisas que não compreende. Jesus não entende como pobres de espírito os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, geralmente fazem uma avaliação tão elevada de si mesmos, e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas da sua atenção, concentrados apenas em sua pessoa, não podem elevar-se até Deus. Essa propensão a se acreditarem acima de tudo, muitas vezes leva-os a negar o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, e a negar até mesmo a divindade. Se concordam em admiti-la, contestam um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que, sozinhos, são suficientes para governá-lo bem. Tomando a própria inteligência para a medida da inteligência universal, e considerando-se aptos a compreender em tudo, eles não podem acreditar na possibilidade daquilo que não compreendem quando emitem uma opinião sobre alguma coisa, consideram esse julgamento como definitivo e sem margem para apelação. Quando se recusam a admitir o mundo invisível é um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima da sua capacidade de compreensão, mas porque o seu orgulho se revolta com a ideia de algo acima do qual eles não se podem colocar. Isso os faria descer do seu pedestal. É por essa razão que ele só tem sorrisos de desdém para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se acham possuidores de grande inteligência e de muito conhecimento para acreditarem em coisas, segundo sua concepção, para as pessoas simples, e consideram como pobres de espírito aqueles que levam tais coisas a sério. Entretanto, digam o que disserem, eles terão de entrar, como todos os outros, nesse mundo invisível de que tanto zombam. É nele que seus olhos serão abertos para a verdade e reconhecerão o seu erro. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que, humildemente, se submeteu às suas leis, nem dar aos dois um tratamento igual. Ao afirmar que o reino dos céus pertence aos simples, Jesus quis dizer que, sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, ninguém será admitido nesse reino. Entre o ignorante que possui essas qualidades e o sábio que acredita mais em si do que em Deus, o ignorante será o preferido. Em todas as circunstâncias ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele nos distanciam, e isso por uma razão muito natural: é que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Portanto, para a felicidade futura do homem é preferível ser pobre de espírito, no sentido que o mundo lhe dá, e rico em qualidades morais. Todo aquele que se eleva será rebaixado. 3. Naquela mesma ocasião os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando um menino, colocou-o no meio deles e falou: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus, e todo aquele que receber em meu nome uma criança tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Mateus 18, 1-5. 4. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus 2 filhos, e prostrou-se diante dele, parecendo querer pedir-lhe qualquer coisa. Ele lhe disse: que queres? Ela respondeu: ordena que estes
Meus 2 filhos se sentem no vosso reino, um à vossa direita e outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: Não sabeis o que me pedis, podeis vós beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: Podemos. Disse-lhes então Jesus: É verdade que bebereis o cálice que eu vou beber, mas quanto a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim vos conceder o que pedis, isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Os 10 outros apóstolos, ouvindo isso, indignaram-se contra os 2 irmãos, mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Vós sabeis que os príncipes das nações as dominam, e que os grandes as tratam com autoridade. Não deve ser assim entre vós. Aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, que seja vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar sua vida pela redenção de muitos. Mateus 20, 20-28. 5. Em um dia de sábado, Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus para ali tomar a sua refeição. Aqueles que lá estavam ficaram a observá-lo. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus lhes propôs uma parábola, dizendo: Quando fordes convidados para bodas, não vos coloqueis no primeiro lugar, porque pode ser que outra pessoa mais importante do que vós se encontre entre os convidados, e que aquele que vos convidou venha vos dizer: Dai o vosso lugar a este. Vós, envergonhados, sejais obrigados a ocupar o último lugar. Quando fordes convidados, ide tomar o último lugar, para que aquele que vos convidou possa chegar perto de vós, e dizer: Meu amigo, vinde mais para cima. Então, isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Lucas 14, 1-7-11. 6. Essas máximas são as consequências do princípio de humildade que Jesus apresenta incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou com estas palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Ele apresenta uma criança como símbolo da simplicidade de coração e diz: Aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus, ou seja, aquele que não tiver nenhuma pretensão à superioridade ou a ser infalível. O mesmo pensamento fundamental é encontrado neste outro ensinamento: todo aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, que seja vosso escravo, e também neste: todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, mostrando-nos grandes no mundo dos espíritos aqueles que foram pequenos na terra e, muitas vezes, bem pequenos. Aqueles que nela eram importantes e poderosos. É que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo o que realmente representa a verdadeira grandeza no céu, e que nunca se perde, as virtudes, enquanto que os outros tiveram que deixar o que fazia a sua grandeza sobre a terra, e que não se leva ao morrer, a fortuna, os títulos, a glória, o nascimento ilustre. Nada mais possuindo, chegam a outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que perderam todos os seus bens, até suas roupas. Eles só conservaram o orgulho que torna sua nova posição mais humilhante ainda, porque vem acima deles, e resplandecente de glória, aqueles que na terra eles espezinharam. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que ocuparam os mais altos postos em uma encarnação descem às mais humildes condições na existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Portanto, não procureis o primeiro lugar na terra, nem vos coloqueis acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, pois Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se for do vosso merecimento.
Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes 7. Então Jesus disse estas palavras: Graças vos dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e aos prudentes e as revelastes aos simples e aos pequenos. Mateus 11, 25. 8. Pode parecer estranho que Jesus dê graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, aparentemente mais aptos a compreendê-las. É preciso entender por simples e pequenos, os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a ninguém, e por sábios e prudentes, os orgulhosos, envaidecidos com seu saber mundano, que se creem prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não o negam porquanto. Na antiguidade, sábio era sinônimo de douto, eis porque Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra, e revela-os do céu aos simples e aos humildes que se inclinam diante dele. 9. O mesmo acontece, atualmente, com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos façam tão poucos esforços para convencê-los que os espíritos se ocupam com aqueles que buscam a luz com boa fé e com humildade, de preferência. Aos que creem possuir toda a luz e parecem julgar que Deus deveria ficar satisfeito em conduzi-los até ele, provando assim a sua existência. O poder de Deus se revela tanto nas pequenas coisas como nas grandes. Ele não coloca a luz sob o alqueire, já que a derrama em ondas por todas as partes e, portanto, são cegos aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, já que eles gostam de tê-los fechados. Chegará a vez deles, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega, conforme os indivíduos, os meios que julga convenientes. Não é o incrédulo que deve prescrever o que ele deve fazer, ou lhe dizer: se vós, Deus, quiserdes me convencer, é preciso proceder desta ou daquela maneira, em tal momento e não naquele outro, porque é esse momento que me é conveniente. Portanto, que os incrédulos não se admirem se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se sujeitarem às suas exigências. Que pensem no que diriam, se o último dos seus servidores quisesse fazer imposição a eles. Deus impõe suas condições, não se submete a elas. Ouve com bondade aqueles que se dirigem a ele com humildade e não os que se julgam mais do que ele. Deus não poderia, perguntarão alguns, impressioná-los pessoalmente com sinais patentes em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar. E nós respondemos, sem dúvida que sim, mas então, onde estaria o mérito deles e para que isso lhes serviria? Não vemos frequentemente esses incrédulos se recusarem à evidência dos fatos e até mesmo afirmarem: se eu visse, não acreditaria porque sei que isso é impossível. Se eles se negam a reconhecer a verdade, é porque seu espírito ainda não está preparado para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é a venda que encobre a sua visão. Para quê serve mostrar a luz a um cego? Portanto, é preciso, inicialmente, curar a causa do mal. Eis porque, médico hábil, Deus cura primeiro o orgulho. Ele não abandona seus filhos perdidos, pois sabe que mais cedo ou mais tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso aconteça de vontade própria, quando, então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles se jogarão, por si mesmos, em seus braços e, como filho pródigo, lhe pedirão perdão. Instruções dos Espíritos. O orgulho e a humildade. 11. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Deus concedeu, aos pobres espíritos que habitaram a terra em outras épocas, a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos oferece, de podermos ajudar no vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me
Ilumine e me ajude a tornar compreensíveis as minhas palavras, concedendo-me colocá-las ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis em prova e procurais a luz. Que a vontade de Deus me ajude a fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bastante esquecida entre vós, sendo muito pouco seguidos os grandes exemplos de humildade que tendes recebido. No entanto, podeis ser caridosos com o vosso próximo, sem humildade? Não, visto que esse sentimento nivela os homens, mostra que eles são irmãos, que devem se ajudar mutuamente, e os conduz para o bem. Sem humildade, vos enfeitais de virtudes que não tendes, como se colocasseis uma roupa para esconder as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai a sua humildade que o fez tão grande e que o colocou acima de todos os profetas. O terrível adversário da humildade é o orgulho. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, é porque as criaturas importantes da terra pensam que os títulos e as riquezas são as recompensas recebidas pelo seu mérito, que a sua essência é mais pura que a do pobre. Creem que tudo aquilo que possuem é um direito deles, pois quando Deus lhes retira esses bens eles o acusam de ser injusto. Quanta zombaria e cegueira! Deus faz alguma distinção entre vós pelos corpos? O envoltório carnal do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens. Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não deveis jamais atribuir a Deus as ideias engendradas pelos vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes sob tetos dourados, protegido do frio, não sabes que milhares de irmãos teus, iguais a ti, estão na miséria? O infeliz que passa fome não é teu semelhante? Bem sei que ao ouvires essas palavras o teu orgulho se revolta. Concordarás em lhe dar uma esmola, mas em lhe apertar a mão fraternalmente, jamais. O quê? Exclamarás: eu, possuindo sangue nobre, poderoso na terra, ser igual a esse miserável coberto de farrapos. Ilusória concepção de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado numa situação tão baixa e a mim numa tão elevada? É verdade que as vossas roupas em nada se parecem, mas, se ficasseis despidos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, responderá-se. No entanto, a química não encontrou nenhuma diferença entre o sangue do nobre e o do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem pode afirmar que tu também já não foste um miserável, um infeliz como ele? Que também não pediste esmola? Que não a pedirás um dia, a esse mesmo que hoje desprezas? As riquezas são eternas? Elas não se acabam com esse corpo, envoltório perecível do teu espírito? Ó! Olha-te com humildade. Lança, finalmente, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Pensa que a morte não te poupará mais do que as outras pessoas, que os teus títulos não te protegerão contra ela, que a morte pode te atingir amanhã, hoje, dentro de uma hora e, se te encerras no teu orgulho, então eu te lastimo, porque serás digno de piedade. Orgulhosos. Antes de serdes nobres e poderosos o que fostes. Talvez mais humildes que o último dos vossos servos. Portanto, curvai as vossas frontes altivas que Deus pode abaixar no momento exato em que as elevais mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina, somente as virtudes podem distingui-los aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência e todos os corpos são formados da mesma massa, e vossos títulos e vossos nomes em nada os modificam. Eles ficarão no túmulo, não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade é que são seus títulos de nobreza. Pobre criatura! És mãe, teus filhos sofrem, têm fome, têm frio e, curvada sob o peso da tua cruz, vais te humilhar para conseguir um pedaço de pão para eles. Ó! Eu me inclino diante de ti como és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade não é ainda deste mundo. Aos pobres oprimidos que confiam em Deus, Ele lhes dá o reino dos céus.
E tu, que és tão jovem, pobre criança consagrada ao trabalho e às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teu olhar se eleve, piedoso e sereno. Para Deus, aos pequenos pássaros ele dá alimento, tem confiança nele, que não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo faz bater teu coração, também querias enfeitar tua cabeça com flores e te misturar aos felizes da terra. Dizes que também poderia ser rica, como essas mulheres que vês passar extravagantes e risonhas. Cala-te, criança. Se soubesses quantas lágrimas e dores se ocultam sob esses vestidos bordados, quantos soluços são abafados pelo barulho dessa alegre orquestra, irias preferir tua humilde morada e a tua pobreza. Continua pura aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo guardião retorne ao seu meio, com o rosto escondido sob suas brancas asas, e te deixe com teus remorsos, sem guia, sem apoio, neste mundo onde ficarias perdida, esperando a punição em outro. E todos vós que sofreis injustiças dos homens, sede indulgentes com as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis isentos de erros, isso é caridade, mas também é humildade. Se sois caluniados, curvai a cabeça ante esta prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se o vosso modo de agir é correto, Deus não pode vos recompensar? Suportar com coragem as humilhações do mundo é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e é poderoso. Ó, meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles esqueceram? Deverá ainda expulsar os vendedores do templo, que maculam a tua casa, que é um lugar somente de orações? E quem sabe, ó homens, caso Deus vos concedesse essa graça, se não o renegaríeis como outrora? Se não, voltaríeis a chamá-lo de blasfemador por vir reprimir o orgulho dos modernos fariseus, quem sabe se não faríeis com que ele voltasse a percorrer o caminho do Gólgota. Durante o tempo que Moisés demorou, quando foi ao monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para que fosse construído um ídolo que eles passaram a adorar. Homens civilizados, fazeis o mesmo que lhes Cristo vos deixou sua doutrina e vos deu o exemplo de todas as virtudes. Mas abandonaste seus exemplos e seus ensinamentos. Fizestes um Deus ao vosso jeito, cada um de vós em harmonia com as suas paixões, terrível e sanguinário, segundo uns. Indiferente aos interesses do mundo, segundo outros. O Deus criado por vós ainda é o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e aos seus pensamentos. Acordai, meus irmãos, meus amigos. Que a voz dos espíritos comova os vossos corações. Praticai a generosidade e a caridade, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade, que cada um de vós destrua, pouco a pouco, os altares que erguestes ao orgulho. Em uma palavra, sede verdadeiros cristãos e alcançareis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que o Senhor dela vos oferece tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se realizem. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais evidente da sua bondade, que o enviado celeste encontre em vós uma grande família, que os vossos corações, brandos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele virá vos trazer, que o eleito só encontre em seu caminho as palmas deixadas pelo vosso retorno ao bem e à caridade, então vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas se continuardes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para purificar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em conhecimentos, porém tão pobre em bons sentimentos, então só nos restará chorar e lamentar a vossa sorte. Mas, não será assim. Voltai para Deus, vosso Pai. E todos nós, que houvermos servido ao cumprimento da sua
vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, para agradecer ao Senhor sua inesgotável bondade e para glorificá-lo. Por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire. Constantine, 1863. 12. Homens, por que vos lamentais das calamidades que vós mesmos acumulastes sobre vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo, portanto, não fiqueis admirados de que a taça da maldade e da injustiça haja transbordado por toda parte. O mal-estar se generaliza a quem isso se deve, senão a vós mesmos que procurais incessantemente destruir-vos uns aos outros. Não podeis ser felizes sem benevolência mútua, mas como a benevolência pode existir juntamente com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quereis que as suas funestas consequências se perpetuem. Só existe um meio que vos oferece essa oportunidade, mas ele é infalível: tomai a lei do Cristo, lei que haveis repelido ou falseado na sua interpretação, como regra invariável da vossa conduta. Porque tendes então grande estima o que brilha encanta os olhos, em lugar do que vos toca o coração? Por que o vício na opulência é objeto das vossas adulações. Enquanto que só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade? Quando um rico devasso, perdido de corpo e alma, se apresenta em qualquer parte, todas as portas lhe são abertas, todos os olhares se voltam para ele, enquanto que, dificilmente, se dignam conceder uma saudação ao homem de bem que vive de seu trabalho. Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo ouro que possuem, ou pelo nome que trazem, que interesse elas podem ter em se corrigirem de seus defeitos? Seria totalmente diferente se o vício dourado, assim como o vício andrajoso, fosse combatido pela opinião pública, mais o orgulho indulgente com tudo que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida. Mas por que deixastes as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão? Por que cada um quer se elevar acima do seu semelhante? Hoje a sociedade sofre as consequências desse fato. Não esqueçais que um tal estado de coisa sempre é um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é o indício de uma queda próxima, porque Deus sempre pune os orgulhosos. Se, às vezes, os deixa subir, é para lhes dar tempo para refletir e para se emendarem. Sob os golpes que, de tempos em tempos, ele desfere em seu orgulho para adverti-los mais, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, quando chegam a um certo limite, ele os derruba completamente e sua queda é tanto mais terrível quanto mais alto tenham se elevado. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, apesar de tudo, recupera a coragem. Em sua misericórdia infinita, Deus envia um poderoso remédio para teus males, um socorro inesperado para a tua aflição. Abre os olhos para a luz, eis as almas daqueles que não vivem mais na terra e que vem te lembrar os teus verdadeiros deveres, eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são insignificantes diante da eternidade, eles te dirão que lá o maior será aquele que foi o mais humilde entre os pequenos da terra, que aquele que mais amou seus semelhantes é também o que será o mais amado no céu que os poderosos da terra, se tiverem abusado da sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus servidores, que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes para se obter a graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel. Marmande, 1862, Missão do Homem Inteligente na Terra 13. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das maiores inteligências da terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer em um meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, é porque quis que fizesseis uso dela para o bem de todo o céu, uma missão que ele vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento
com a ajuda do qual podeis desenvolver as inteligências retardatárias, ao vosso redor, e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não torna patente o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca nas mãos do seu ajudante não lhe indica que ele deve cavar a terra? E o que diríeis se esse ajudante, em vez de cavar, erguesse a enxada para ferir o jardineiro? Diríeis que isso é horrível, e que ele merece ser mandado embora. Muito bem, não ocorre o mesmo com aquele que se utiliza da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus semelhantes. Não ergue ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele direito ao salário prometido ou, ao contrário, merece ser mandado embora do jardim? E o será, não o duvideis, e viverá existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é cheia de méritos para o futuro, desde que seja bem empregada. Se todos os homens, que são bem dotados em inteligência, se servissem dela de acordo com a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos, para fazer a humanidade avançar, seria fácil. Infelizmente, muitos a transformam em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da sua inteligência, como de todas as suas faculdades, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor. Bordeaux, 1862. A caridade é o caminho para a evolução. Por favor, deixe o seu like, comente e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal. Muito obrigada.